Quem foi que matou a mãe do Gavin e por quê? Qual foi a motivação? Porque o diário do Dr. Moore estava lá com o Aaron e ele acabou indo pro passado e levou a Verônica e a ela. Isso tinha alguma coisa a ver com elas? E também para onde a Ivy foi? Ela já passou por tantos lugares que a gente nem sabe mais se aquele lugar onde ela aparece que tem aquela flor vermelha vai realmente matar ela ou não. Tem algum lugar que realmente vai acontecer uma tragédia com ela? Oi, eu sou o Anderson, e se você chegou no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo de filmes e séries, e eu peço pra você deixar o teu like, deixar a tua inscrição aqui nesse vídeo, que me ajuda demais. Vem comigo entender aqui o que foi que aconteceu nesse episódio 1 da terceira temporada de La Brea. Vamos falar aqui sobre algumas teorias e algumas curiosidades, algumas coisas que talvez possa ter percebido aí por você, e você não notou. A Ivy foi parar em que época? Isso a gente ainda não sabe, nesse primeiro episódio a gente não teve resposta ainda para onde ela foi parar, mas eu acredito que ela possa ter voltado para 88 ou para 90, talvez ela possa até ter voltado também para 2021, quando aconteceu o incidente da primeira dolina, onde eles caíram, junto com o Ty, né? O Ty acabou voltando no final do episódio, e eu acredito que talvez ela possa ter voltado também, não sei, são muitas possibilidades. Mas eu acredito que ela pode estar correndo risco ainda, porque por vários episódios ainda na segunda temporada a gente viu que aquelas flores vermelhas são uma ameaça para ela realmente. E aquilo ali, em qualquer lugar onde ela passasse, era um risco. E se ela foi para algum lugar onde tem isso, vai ser um risco novamente, porque não é porque o Gavin viu que ela ia morrer que seria naquele lugar, pode ser em qualquer um que tem aquelas flores. Então ela pode estar correndo risco, além dessas flores, se tiver no local onde tem, ela pode estar correndo risco também no local onde ela foi, dependendo do ano. Ela pode ser considerada uma estranha, um ser estranho, sei lá, uma bruxa, dependendo para o século que ela foi. E se ela voltou no tempo ainda para a Era dos Dinossauros, aí fica ferrou mesmo. A Terra dominada por monstros imensos e não tem ninguém para ajudar ela, tá ferrada. E alguém se comunicou lá através do notebook que o Gavin tinha, falando que sabia onde a Ivy estava. Quem era aquela pessoa que estava falando com ele? Será que era a Sierra? Aquela que é a mãe da Petra? E falando da Petra, a mãe dela, conversando com ela através dos flashbacks que a gente viu, revelou que ela também falou isso para o Scott, que aquilo ali já era uma coisa antiga, que já existia há muito tempo lá, então provavelmente o governo não só ficava naquela questão de tipo, será que depois que abriu aquela cratera, depois que abriu a dolina, tem gente realmente viva? Sim, tem gente viva. Porque não é questão somente de alguns cientistas como o James e outros que fizeram aquela construção do prédio e queriam trazer pessoas pro passado para poder fazer estudos. Não, o governo ele tá metido nisso, porque tinha uma base militar lá dentro, e não ia ter uma base militar lá dentro sem motivos. Então o governo ele sabe do que tá acontecendo lá dentro, e desde a primeira temporada, quando falaram que iam levar gente para poder fazer uma missão de resgate, aquilo tudo ali já sabiam do que ia acontecer. Tanto é que o Levi, ele é muito, mas muito suspeito mesmo. Ele foi e voltou várias vezes e agora ele tá lá de novo, dizendo ele que tava com uma missão pra matar o James, por conta de vingança, mas eu acredito que tem uma outra coisa ali por trás que ele não revela. Sem falar também que ele tem uma tatuagem no pulso que ele tava escondendo. Aquele símbolo que tem na tatuagem é o mesmo símbolo que tem lá no pingente da Petra, que a mãe deu pra ela. Tudo isso é muito suspeito. Eu tenho certeza que o Levi ele vai falar algumas coisas daqui para os próximos episódios e a gente vai entender tudo certinho. Mas o Levi ele é suspeito, ele não é um cara que tá falando 100% a verdade o tempo todo ali não. E também, eu não sei se vocês perceberam, mas deu um salto de qualidade aqui. Que delícia. Antes o CGI daqueles animais ali, os mamutes correndo, o urso correndo, o lobo correndo, era muito feio, velho. Quando eu assisti os primeiros episódios, eu fiz, eu não vou conseguir terminar de ver não. Não vou. Parece o Sonic feio. Mas, nessa temporada, por incrível que pareça, por mais que eles vão cancelar a série, ela vai ter somente esses 6 episódios para contar o final da história, eles fizeram um CGI magnífico, cara. A luta com os dinossauros ali foi um negócio magnífico mesmo. Melhorou, deu um salto de qualidade. E geralmente quando as séries são canceladas, eles ou não fazem uma temporada para finalizar, ou eles fazem, mas fazem bem mal feito. E parece que a terceira temporada ele melhorou de qualidade acima até de todas as outras. E além de dinossauro, pode ter até outras coisas piores também. Imagina lá que tem um megalodonte imenso numa água quando eles entrarem lá. E falando sobre o Aaron, eu acredito que ele viveu lá também com o Gavin, quando ele era o Isaiah, né? Antes de ir no caso, pra 88 e virar o Gavin, né?
E eu acredito que o Aaron, ele tinha algum vínculo ali com aquelas pessoas, ele morava lá, ou ele foi um cientista que foi e ficou morando lá durante um tempo, feito Silas e acabou ficando. Mas eu tenho certeza que ele era ou do passado ou ele tá metido com a galera dos cientistas que ficaram por ali fazendo aquele rolo do Projeto Lazarus. Porque ele tem um diário do Dr. Moore que tem aquelas pistas sobre como melhorar a máquina do Lazarus para fazer com que tenha outros saltos temporais. Então, ele estava no momento certo, na hora certa, no lugar correto dali que ele precisava estar. Tanto é que ele revelou para Verônica, quando eles pararam ali no meio de Los Angeles, antes de abrir a cratera, que era para elas ficarem quietas ali e só esperar. Foi o que aconteceu. Só que eu acho que ele não tinha nos planos dele morrer lá dentro da dolina, né, como aconteceu. Mas eu tenho certeza que nos próximos episódios vão ser revelados qual é a finalidade do Aaron. A gente viu ele morrer logo no começo, mas eu tenho certeza que se ele for do passado como o Gavin, ele vai aparecer lá pequeno, mais novo, não sei, e ele vai revelar algumas coisas pra gente. E falando também sobre isso, eu acredito que os exilados, aquela galera que escravizava as pessoas que chegam das dolinas, né, das auroras, eu acho que eles são pessoas que são descendentes dos cientistas que foram pra lá. Porque teve gente, por exemplo, como Silas, ele era um cientista do futuro, ficou ali morando no passado, há 12 mil anos atrás, 10 mil antes do tempo de Cristo. Então, eu acredito que da mesma forma tiveram outras pessoas que foram ficando ali pela redondeza e foram procriando, tendo filhos. E assim, eu acredito que os exilados, eles são descendentes dessas pessoas. Porque elas não são tão atrasadas tecnologicamente e eles também não são 100% evoluídos. Mas eles também não são feito a tribo da Para, que são muito rústicos, essa palavra. Eles não são uma galera muito, assim, atrasada tecnologicamente. A gente também não tem informação ainda de quem foi que matou a mãe do Gavin e qual foi a motivação. Mas eu acredito que não tenha sido James. Por mais que ele quisesse fazer aquele projeto lá da Lua Azul, ele não tinha motivações para poder matar a própria mulher. Não vejo o motivo de ter sido ele. O Silas pode até ter sido, mas o Silas ele ajudou, trazendo pistas e ajudando a galera no geral. Então eu acredito que também não foi ele. Mas pode ter sido aquela cientista que ajudou o Ty, mas mais ou menos também não estava ajudando. Sobre a Riley também ter sido atacada ali por um Velociraptor, eu achei muito desnecessário ela quase morrer. Sério, num ponto em que a série já tá na terceira temporada, já teve bastante tempo de desenvolvimento ali, dela com o Josh, dela com o pai, e o grupo como um todo, eu não vejo motivos pra uma pessoa agora dessa galera mais desenvolvida, que a gente já conhece o background e toda a história dessa pessoa, ser atacado por um dinossauro e simplesmente morrer. Por que não o Judá, por exemplo, que é um cara que ninguém se importa? Ou com qualquer outra pessoa, assim, que não é do principal ali. Eu não vejo motivos do porquê a Riley acabar morrendo como tá acontecendo. A gente não sabe se ela realmente vai morrer, mas eu espero que não. E se isso acontecer, eu vou ficar muito triste, cara. Porque se eles voltarem para o tempo atual deles, cara, o Josh já gostava dela. Então não faz sentido ela morrer. E ali no finalzinho do episódio a gente vê também que o Lucas, ele acabou meio que desmaiando, passando mal. Não teve explicação do que foi que aconteceu, mas eu acredito que o Judá, ele deve ter dado alguma das frutas envenenadas lá para o Lucas, que ele deve conhecer sobre isso, não sei. Mas eu acho que ele pode ter sim dado alguma coisa que fez mal para ele na intenção de eliminar o cara. Que a gente sabe que ele não gosta da liderança dele, ele queria ser um dos, liderar o grupo, só que ele não consegue porque ele não tem influência, ninguém confia nele, ninguém gosta dele, ele ama usar ninguém ali no meio. Ele só serve mesmo pra ser guiado e não pra guiar. E também ele não gosta do Lucas por conta do passado dele, já que ele era traficante. Como foi no final da primeira temporada, teve gente que entrou na Aurora, teve gente que entrou lá no portal e acabou indo pra momentos diferentes do tempo. Na primeira temporada, o Isaiah entrou primeiro e depois a ela foi atrás. E depois estava perto ali a Riley e o Josh. E eles foram pra 88. Também, junto com a Isaiah e com a ela. E dessa vez, no começo dessa temporada, o Josh com a Riley tentou ir pra levar ela pra algum lugar onde tivesse hospital, dependente da época, iriam conseguir ajudar ela. E o Ty ficou perto e também foi levado. Cara, já viram que isso acontece se você ficar perto? É raro da mesma forma. E pra onde eles foram, só os roteiristas sabem. O Ty a gente viu ali também no final do episódio que ele foi pra semanas antes do acontecimento da Dolina, onde ele e os demais caíram lá, em Los Angeles do passado. Mas a gente não viu pra onde Riley e o Josh foram. E agora o Ty, que voltou
para antes daquele acontecimento, ele tem um poder na mão dele, que é de evitar que tudo aquilo aconteça. Porque se ele tiver no momento certo, na hora certa, antes de acontecer a cratera, se ele conseguir chamar a atenção do governo, ele pode tirar aquelas pessoas ao redor e fazer com que ninguém entre na cratera, ninguém caia, ninguém chegue em Los Angeles 12 mil anos no passado. Ele tem esse poder. Só que, se ele conseguir fazer isso, seria interessante que ele pelo menos fosse somente ele, para ele conseguir aquele tratamento da cura do câncer que ele conseguiu através do Lazarus. E ele tem esse poder agora na mão de conseguir evitar com que as pessoas caiam na dolina e morram lá dentro, como aconteceu. Ele tem o poder de reescrever a história se ele tiver essa capacidade e convencer o governo. Só basta isso. Mas toda aquela história que a gente viu, o desenvolvimento dos personagens, vão ser praticamente apagados. Eu acho que quem morreu realmente deveria ter morrido, passou. E quem tá sobrevivendo até agora e conseguiu desenvolver o seu caráter, melhorar, como o Lucas, por exemplo, como a Ella, mesmo que ela tenha morrido. Mas enfim, ela voltou pra salvar a Verônica. A Verônica também tá superando os traumas que teve com o Aaron. Então, esse desenvolvimento ser apagado, acho que talvez seria uma perda de tempo. Mas ele tem essa capacidade de impedir que muita gente morra, de que os que caíram lá. Conta aqui nos comentários o que é que você tá achando dessa temporada. Eu pretendo trazer ainda os outros episódios até o final da série, criar bastante teoria, falar com vocês, porque eu gostei de La Brea desde o primeiro episódio que eu vi, e eu queria trazer ela, porque eu sabia que ia lançar essa terceira temporada. Então me conta aqui embaixo o que é que vocês acharam desse episódio, o que é que vocês acharam dessa análise que eu trouxe aqui pra vocês. E, se possível, voltem para assistir mais outros vídeos que eu vou trazer até o final da temporada. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para quem gosta de La Brea, para quem você quer indicar essa série. Deixa o like também e comenta aqui, como eu disse, o que você tá achando da série. Nos vemos em outro vídeo e até lá!